bota mais uma função aqui, bota mais não sei o que e tal. E daqui um pouco, acontece o que a gente mais vê no mercado hoje em dia, que são softwares gigantes, um monte de coisa que atende todo mundo, mas não atende ninguém no final, porque vira aquela colcha de retalhos. Alô, alô, turma! Está começando mais um AgriTech Podcast, o espaço onde a tecnologia e a inovação transformam o agro dentro e fora da porteira. Alô, alô, turma! Hoje a gente tem uma pessoa aqui que ela conecta todas essas pontas de agro, tecnologia, muita coisa legal pra gente bater um papo, que é o Nailton. Eu peço por gentileza, Nailton, que você se apresente para os nossos ouvintes. Maravilha, Lucas. Maravilha a todo mundo que está aí ouvindo. Primeiro, um prazer para a gente poder estar aqui batendo esse papo, trazendo um pouquinho aí da nossa história, trazendo um pouquinho dessa jornada aí. E vai ser um prazer, né, bater esse papo e trazer essa experiência que pode agregar na vida de mais pessoas também. Obrigado. E, Nailton, como que começa a sua história com tecnologia, inovação e agro? Primeiro veio o agro, primeiro veio a tecnologia. Como que foi essa história toda? Bom, Lucas, é longa a história. Na verdade, eu venho de família de produtores rurais. Meus pais, né, foram para Luiz Eduardo Magalhães na década de 80. Então, foram uns dos desbravadores desse Brasilzão aí, na época que estava muito essa corrida em novas áreas, novas terras, né? A região sul já estava um pouquinho saturada e foi esse momento, né, que muitos produtores começaram a ir atrás de novas áreas. E meus pais foram um deles. Chegaram em Luiz Eduardo Magalhães em 79, só tinha um posto de combustível lá, enfim. Eu não era nascido ainda, fui nascido em 80. E assim, para encurtar bastante, porque senão só o podcast, só a história vai ocupar todo o nosso podcast aqui. Mas eu fui definitivo para lá com 4 anos de idade, morei na fazenda até 16 anos, junto com meus irmãos lá, né? Vivenciei muito a parte prática, e depois foi que, né, eu morava na zona rural, e quando chegou o momento de estudar, né, ir para segundo grau e faculdade, não tinha na região, lá na localidade. E aí eu fui para uma cidade maior, chamada Barreiras, né, que era uma cidade maior até então ali na região. E foi quando eu comecei a ter contato com informática. Com 16 anos eu fiz o primeiro curso de informática, ali tive o primeiro contato com o computador, ainda Windows 3.1, ainda lá na época das antigas. Eu costumo brincar quando eu falo da minha história que quando eu comecei com isso eu tinha cabelo ainda. Hoje não tem mais, mas tudo bem. Essa foi o início da jornada. E depois, né, que eu comecei a ter contato com informática, fui para a área, né, mais de contábeis. A minha formação é contábeis, mas desde então eu já tinha uma paixão muito grande pela área de desenvolvimento de sistema, já começava a desenvolver algumas coisinhas ali. E com 19 anos eu comecei a desenvolver o primeiro sistema mais focado mesmo na fazenda, no nosso uso, né, da família. E aí a história se desenrolou, né? São mais de 26 anos aí de trabalho com software para a gestão de fazendas. Massa. E você comentou que vocês migraram, né, de uma região e foi para Bahia. E onde vocês estavam antes de ir para Bahia? No Rio Grande do Sul. Meus pais gaúchos, né, e espumoso. Então, vem toda a família, né, famílias de italianos lá, né, todo mundo com aquela tradição de produzir. E meu pai era um cara visionário, inquieto. Eu acho que tem muito disso também. E acabou que ele achou, né, ele com os irmãos deles também foram procurar novas áreas, e aí chegaram em Luiz Eduardo Magalhães, que não tinha nada ainda, era uma região bem né, não tinha nem produção ainda naquela época ali, e eles aventuraram e deu super certo, né? Hoje é um dos principais polos de agricultura do país. Incrível. Eu tava até conversando com um grande amigo, ele esteve lá e falou, cara, é um universo à parte, assim, algo assim bem grandioso, né? E é legal de saber que você fez parte desse processo de discussão, né? E o software, ele nasce de apoio à fazenda dos seus pais. Mas ali não era negócio ainda. Era uma questão de apoio mesmo. Não, isso. Na verdade, naquela época, quando eu comecei a desenvolver o sistema, logo depois perdi minha mãe, então, mas já começava ali nos primeiros momentos, ali nas primeiras linhas de código, e era um software muito simplesinho, uma coisa muito básica, mesmo porque naquela época ainda nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje de vários cursos online. Não, era complicado, né? Internet tinha direito, né? Quando a gente está falando de 95, 96, ainda não tinha nem internet direito ali, internet de escada. Então,
era muito mais complexo, assim, uma pessoa se tornar um desenvolvedor, principalmente no interior, que não tinha muita estrutura, não tinha muito estudo, né? Então eu fiz um cursinho básico de 2 semanas ali de desenvolvimento e disse, cara, vou tentar. Eu amava aquilo ali, virava a noite trabalhando com aquilo, e foi. Aí quando as primeiras coisinhas, as primeiras linhas de código ali, desenvolvi uma coisa mais básica ali, só para controle das despesas e receita, uma coisa bem, bem basiquinha. Só que isso foi, né, e isso eu já comecei a entrar, eu entrei na faculdade, na área de ciência contábil, eu sempre gostei muito de números, sempre fui muito da área de exatas, e eu vi ali que eu não retornaria mais para a fazenda. Naquele momento eu sabia que o meu caminho não ia ser voltar, o que era o sonho dos meus irmãos, eu acho que todo mundo queria que eu voltasse também, para depois, né, de estudar, voltar para poder ajudar. Infelizmente ou felizmente, né, eu fui para outra área, e naquele momento eu vi, olha, acho que dá para a gente unir o conhecimento da área contábil, gestão e tudo mais que eu estou adquirindo, ainda muito jovem, mas já estava adquirindo, com a área de sistemas. Na época existiam poucos sistemas no mercado, não tinha muita coisa, né, e era inacessível, assim, porque as tecnologias não facilitavam. Por exemplo, fazer um treinamento remoto naquela época não tinha como. Então, e as empresas que focavam em desenvolvimento de sistemas eram mais na região sudeste e sul. Existia uma distância física, realmente, que hoje a gente já não tem mais. Né, a internet coloca a gente lado a lado em qualquer lugar do mundo. E foi ali que eu comecei a desenvolver, fiz o primeiro sisteminha, aí apresenta para um amigo, apresenta para um primo, para um familiar, pô, isso aqui faz sentido, e começou, né? No ano 2001 foi quando eu comecei a formar a empresa, mas era só eu mesmo, desenvolvendo, implantando, treinando, e vendendo, e todo esse processo era muito manual, porque treinamento, implantação, reunião de venda, tal, era tudo presencial, não tinha remoto. Então era pegar o carro e ir de fazenda em fazenda mesmo, assim. Foi bem desafiador no início. Mas eu tinha um ponto bem positivo, que nessa jornada sua você estava dentro do ecossistema que viria a ser o seu produto, né? Então todas as necessidades você tinha ali na ponta. Não era aquela coisa de, pô, eu tenho uma solução, né? Mas ela não está integrada na fazenda, ou a pessoa que traz a tecnologia não entende das rotinas, tem que adequar a tecnologia às suas rotinas, né? Como que foi a aceitação do seu pai, cara? Quando você chegou e falou, meu, tem um sistema aqui, vamos voltar para rodar na fazenda. Ele foi tranquilo e falou, cara, não. Como que foi essa jornada aí? Na verdade, meu pai, ele já não participava mais da operação da fazenda, né? Ele já tinha retornado para o Rio Grande do Sul, e eram meus irmãos, né? Então, o desafio foi com meus irmãos. Assim, e eu super entendo que né, eles sempre foram da área de produzir, são excelentes produtores, mas se para mim naquela época já era desafiador, eu que estava inserido já num contexto diferente, de estudar, de tecnologia, para eles então era muito mais. Então, as vendas mais difíceis eu acho que foram para eles. Mas com o tempo, né, eles foram vendo que na verdade era um caminho necessário. O dado, a informação traz muitos benefícios na tomada de decisão de um ramo que é muito, muito oscilante, né, muito para cima e para baixo. Então você precisa ter informações mais rápidas ali para tomar uma decisão, com a evolução do produto, com a evolução dos clientes. E isso aqui eu estou falando lá dos primórdios ainda, eu não cheguei nem na história do SS Crop, da SS Crop. Sim. A SS Crop vem bem depois disso. Todo esse arcabouço, né, essa quantidade de informações e dados que um sistema pode trazer quando ele é desenvolvido focado no seu público, que é o caso da SS Crop. A gente tem um público muito alto, muito certo, e a nossa bagagem de vivência do que faz e do que não faz sentido traz realmente informações ali pro produtor, para quem está na linha de frente. E foi isso, foi uma quebra de paradigma, né? Eu costumo brincar com a equipe que eu fui um dos que ajudou nesse Brasilzão aí a quebrar um pouco o paradigma de trazer tecnologia da informação, o agronegócio, que é super entendível, uma resistência inicial, mas que aos poucos, se você souber mostrar que aquilo ali é uma coisa que se encaixa na vida dele e não necessariamente vai chegar lá e dizer, olha, você tem que mudar tudo porque você tá tudo errado, isso surte efeito, e eu acho que esse é o grande diferencial aqui, agora pulando lá pro final da SS Crop hoje, né? E é muito legal, porque você vai falando, vai parecendo que é tudo muito prático, né? Pô, a gente foi desenvolver o sistema, foi criando as coisas, e depois você vai olhando e fala, cara, eu passei por todas as jornadas de uma startup, sem saber que eu tava criando uma startup, né? Então, Sim. Como que foi pra você depois que você tem um nível de consciência do que
da grandiosidade do que você criou, num cenário que era não tão propício, né? E como você foi conectando essas pontas? Cara, agora de fato virou uma empresa, de fato ela tem que mudar algumas coisas aqui, tem que melhorar. Você foi pro mercado buscar investimento. Como foi essa jornada de criar um software, sanei uma solução, agora essa empresa, a brincadeira ficou séria? Eu vou pegar uma nova fatia aqui de tempo para chegar até essa resposta. Do desenvolvimento do primeiro sisteminha lá, que não era o SS Crop ainda, era um outro sisteminha mais básico, foi crescendo, né? E na região começou a vir um, vir outro. Surgiu o primeiro escritóriozinho ali na cidade de Barreiras, mas ainda era muito manual, muito arcaico, né? Assim, não tínhamos muita tecnologia. E dali até 2000, e eu vou pular agora para 2016, nós tivemos aí quase 15 anos, foram 15 anos de história. O software foi evoluindo, foram entrando clientes de outras regiões, e com isso, numa ânsia, e isso é muito natural. Hoje, a minha experiência deixa muito claro, quando eu vejo isso no mercado, o que uma startup mais quer é ter cliente e faturamento, né? Você só pode crescer com cliente e faturamento, você não consegue crescer de outro jeito, a não ser que você vai para o mercado de investimento, mas naquela época não existia isso. Então, a gente começou a aumentar o número de clientes e começam a vir demandas de outras realidades. Por exemplo, cliente de pecuária, cliente de outras culturas um pouco mais distantes, que não de produção de grão, soja, milho e tal. E aí você vai naquela ânsia, não, bota mais uma função aqui, bota mais não sei o que e tal. E daqui um pouco, acontece o que a gente mais vê no mercado hoje em dia, que são softwares gigantes, um monte de coisa que atende todo mundo, mas não atende ninguém no final, porque vira aquela colcha de retalhos. E aí, chegando mais no ponto que você perguntou, como que eu entendi que a brincadeira ficou séria? Nesse momento, quando chegou em 2016, eu olhava para o sistema que estava desenvolvido, que na última versão do sistema anterior ao SS Crop, eu nem conseguia mais me identificar muito com aquilo ali, porque não era minhas raízes, aquilo ali virou um sistema que não era muito o que eu vivi na minha vida. Eu disse, cara, quero começar do zero, um outro sistema, mas focado nas minhas raízes, produtor de soja, produtor de milho, algodão, cereais, safra definida. Claro, hoje o SS Crop também integra outras culturas, por exemplo, café, cana-de-açúcar, hortifruti também cabe bem, mas o foco, o core da SS Crop são culturas de grãos. E aí foi quando a gente começou a desenvolver e eu voltei para a linha de código de novo. Tinha passado uns 4, 5 anos ali meio enferrujado e disse, cara, vou voltar aqui para a linha de frente de novo, e começamos a desenvolver um novo sistema, e aí sim surgiu o SS Crop. E foi uma coisa interessante que o SS Crop foi feito a várias mãos. Porque na ocasião, eu peguei alguns clientes que hoje que estão comigo há mais de 17, tem cliente com a gente aí 17, 18 anos já. Chamei alguns produtores de alguma de várias regiões e disse, olha, vamos criar um grupo no WhatsApp e vamos desenvolver esse troço junto. E foi assim que saiu o SS Crop. Então pegou toda a nossa experiência que a gente já tinha, né, toda a minha vivência com agronegócio e mais alguns produtores de regiões diferentes, porque daí muda também a cabeça do produtor. E antes mesmo de desenvolver a primeira linha de código foi quando a gente montou esse grupo no WhatsApp e disse, tá, vamos fazer junto. E aí começou esse desenvolvimento de um software muito focado na usabilidade, no dia a dia de um produtor que não tem uma equipe muito grande, que se você precisa de uma equipe administrativa grande para estar lançando no sistema, já dificulta, o produtor não tem isso. É um filho, é um auxiliar administrativo, não é uma equipe muito grande ali. E foi assim que nasceu o SS Crop. Se você quiser, eu já emendo agora, Lucas. Por favor. Se deixar, eu falo muito. Cara, então... é legal que isso tá na minha mente, eu já ia puxar pra isso mesmo. Pronto. E aí foi quando, em Luiz Eduardo Magalhães, aí voltei para Luiz Eduardo Magalhães em 2018, já com o SS Crop rodando em alguns clientes, e ali a gente começou um processo de expansão, novamente, é como se a gente tivesse voltado para o marco zero, mas com um produto diferente. Tivemos a felicidade também de, naquele ano, lançou um edital de uma abertura de uma aceleradora de startup do agronegócio, a Ciclo Agritech. E naquela ocasião a gente se candidatou e concorremos e passamos, até pelo fato de a gente estar lá também, então facilitou bastante tudo isso. E dali foi chamado morro acima, como se fala no agro, sabe? A gente passou pela uma aceleração no ano 2020, pegamos bem a pandemia no processo de aceleração, mas no agro a gente conseguiu ter maneiras ali de continuar o nosso crescimento, e foram
aí, né, são 5 anos de jornada para chegar onde a gente está hoje, né? A gente passou por essa aceleração, já são mais de 20 estados aí que a gente está presente hoje, né? O SS Crop, que eu te falei no início lá, a gente estava conversando em off, hoje a SS Crop não está mais só, eu estou falando em termos de estrutura, foi-se necessário a gente abrir uma unidade em Campinas, aqui eu me mudei para Campinas, mais focada em tecnologia e marketing, então aqui a gente tem uma gama grande de profissionais nessa área, então a gente se mudou para cá para fazer isso. Luiz Eduardo ficou ainda com a parte de suporte e na parte de comercial, e abrimos uma nova unidade oriunda aí de uma parceria que a gente fechou com uma cooperativa grande do Paraná, em Londrina. Esses são os números da SS Crop, assim, de uma forma bem branda. Já são mais de 500 mil de hectares geridos na plataforma atualmente. Bastante área, bastante coisa. Isso num processo de, né, numa janela de 5 anos, realmente, desde que a gente começou ali para valer na parte da aceleração. Essa é um resumão aí, sabe, Lucas, da trajetória da SS Crop. Sensacional, né, Hilton? E como que a SS Crop ela funciona no dia a dia? Agora a gente falou toda a estrutura de jornada dela, que é incrível, e pro produtor, na mão do produtor mesmo. Na verdade, a gente costuma dizer, o nosso pitch, né, de apresentação começa assim: produzir é importante, mas uma boa gestão maximiza lucros. Esse é o nosso lema aqui dentro. E a gente realmente acredita e mostra e traz resultado nesse sentido. Acho que a primeira coisa, o grande diferencial do SS Crop é que ele foi feito de produtor para produtor. Então, isso dá um salto nosso lá na frente. Por quê? Porque a gente sabe que determinados controles, determinados processos que faz muito sentido, por exemplo, na indústria, e a gente vê alguns softwares de indústria tentando entrar no agro e não consegue. Por quê? Porque o que faz sentido controlar numa indústria não faz sentido controlar no agro. Vou dar um exemplo muito básico, assim, uma gestão, por exemplo, de almoxarifado, que é um processo. Por quê? Porque nós temos, a grande maioria dos nossos clientes tem um escritório na cidade e tem os pontos, as fazendas, que pode ter mais de 1 ou 2, 3, 5 fazendas, né? Temos clientes aí de 18, 20 mil hectares, então é mais de uma fazenda, mais de um ponto de estocagem. A gestão desse almoxarifado é muito complexa, principalmente se você atravanca demais o processo, você engessa esse processo, se torna uma coisa que não tem a menor lógica. Todo mundo sabe que o agro, principalmente nos momentos de pico, seja plantio ou colheita, não para. É sábado, domingo, é tudo a mesma coisa. Você vai esperar que alguém faça uma solicitação de compra num domingo para ter 3 aprovações para coisa? Não, a máquina parada ali, ela custa muito mais do que esse processo. Então, eu estou dando um exemplinho bem básico, assim, do porquê que o SS Crop se encaixa muito na vida, no dia a dia do produtor, porque a gente foca que o SS Crop seja uma ferramenta e não que mude a vida dele. Então, ele é bastante moldável, todo o processo de configuração, onboarding ali da nossa equipe, que tem todo um processo ali definido, é muito focando e dizendo, tá, o que faz sentido você controlar agora, nesse primeiro momento? O SS Crop tem isso, tem tais ferramentas. Acha que consegue? Ah, dá, isso aqui não dá, então tá, deixa para o momento posterior, vamos focar naquilo que realmente você vai conseguir. Menos é mais. A gente sempre fala, menos é mais. E aí, esse é o caminho, a trilha de um produtor, e ano após ano ele vai vendo, vai sentindo novas necessidades de controle, vai implementando um outro módulo, e assim que funciona essa jornada desse crescimento de gestão, né, que a gente propõe. Isso é muito legal, porque eu tava até conversando com a Lígia, ela tem um podcast aqui na casa também. O cara, hoje a gente tem dado para tudo, e ela é produtora rural. Tem ali o espaço dela bem determinado para falar sobre isso. Dentro da produtora, a gente tem dado para muita coisa. E a pergunta é, o que a gente faz com esse dado? Então, ter um agente ou um software que ajuda, né, o produtor a se orientar nesses dados e tomar decisões. Eu não sou produtor rural, admiro muito e dia serei, mas eu vou entendendo como funciona, cara. E é tanta tomada de decisão que não é só questão, quando que eu vou plantar, o que eu vou plantar e qual defensivo que eu vou colocar lá. Tem problemas que vai chover, não vai chover, teve uma questão de mudança climática, é tanta coisa que eu tenho que pensar, e quando entra um agente que ajuda na tomada de decisão, cara, isso alivia e azeita mesmo, né, o processo como um todo. Foi o que você falou, morro acima, né? E toda vez que você vai subindo o morro, a brincadeira vai ficando mais séria, e aí você tem que se inovar e renovar, olhar mercado. Esse mesmo desafio que o produtor tem de ter um olhar bem clínico em várias esferas, o empreendedor tem que ter, o empreendedor do agro tem que ter
10 vezes mais, né? Como que você se orienta? Né? Onde você busca conhecimento? Como que você se municia de estratégias para poder melhorar esse S-Crop? Na verdade, hoje a gente tem uma gama muito grande, né, Lucas, de informação. Basta a gente ter vontade de aprender. Hoje existe, né, podcasts, existe tudo aqui a nosso favor. Então, se você sabe o que você quer encontrar e você procura essas fontes de informação, tá tudo ali. Eu procuro me manter muito informado, principalmente nas novas tecnologias, né? O agro ele se reinventa muito rápido, principalmente essa agricultura de ponta, né, de larga escala. As máquinas hoje são totalmente autônomas, é uma coisa de louco, assim, para mim que fui moleque lá e subi num tratorzinho que não tinha gabine lá na fazenda, ver hoje é uma coisa surreal. E cabe a nós aqui da SS Crop estar antenado nessas tecnologias que estão vindo e ver como que a gente trata todo esse volume de dados, porque hoje é o que você falou. Dentro de uma fazenda existem muitos dados, mas o que a gente nota também é que tem pouca informação. O dado por si só, ele não fala nada, né? Ok, você tem lá um registro de abastecimentos. Tá, mas você tem que interpretar isso dali para ver o que esses abastecimentos estão... Tô dando um exemplo aqui, bem hipotético, tá? E é ali que a gente procura trabalhar, trazendo, né, novas tecnologias. Tá vindo aí a própria IA, que tá vindo bem forte, né, que pode ser utilizada, mas também tem... eu acho que... Eu vejo a IA, e isso é uma opinião muito minha, como se fosse lá um software em 96 ainda, para o agro. Eu tô falando isso para o agro. Então, existe uma desconfiança natural, existe uma relutância do produtor a tudo que é novo, né? Assim, ele quer saber se aquilo vai funcionar para ele. E o que a gente tenta fazer aqui nessa Scrop é justamente se dizer, olha, desmistificar. Isso aqui existe, isso aqui é bom, isso aqui é fácil e vai se encaixar e você vai vai te trazer tal benefício. E essa é a rotina da SS Crop, de tentar, eu como CEO, olhar para o mercado, ver o que está trazendo, o que está vindo de novidade, ver o que faz sentido realmente, porque tem muita coisa que é mirabolante, assim, a gente vê muitos Nostradamus aí dizendo que vai vir coisas que vai mudar totalmente o jogo, e não é assim. Isso é uma opinião minha, não muda uma coisa tão antiga e tão convencional da noite pro dia. E aí a gente olha, isso aqui faz sentido, isso aqui dá para aproveitar, isso aqui não dá, e é assim. Isso entra numa esteira de brainstorm, aí a gente senta com clientes. Eu tenho até hoje alguns clientes que são os meus clientes, que eu falo que são cobaias, mas que não morrem no final. E a gente troca uma ideia, cara, eu chego, lanço para eles, bicho, isso aqui faz sentido ou não faz? Faz, isso aqui não faz. Sentamos com o pessoal do suporte também, que, né, é uma ponte muito perto ali do produtor com o desenvolvimento, e assim, o processo funciona dessa forma. E que eu trabalho também, né, com tecnologia por água, não é ligado ao SS Crop, é bem diferente, mas eu vejo o quanto o relacionamento ele é importante, não para você vender mais para o seu cliente, mas para você entender o que ele precisa para melhorar o seu produto ou o seu atendimento. Então isso que você falou, cara, é seguro, tipo, escuta, conversa, entende e traz para dentro de casa o que o cliente é soberano nesse aspecto. Ele vai controlar. Sim. A gente tem muito essa filosofia aqui dentro de tem que fazer sentido para quem vai usar. Às vezes faz sentido para nós que somos da área de tecnologia, mas quem tá lá na linha de frente, né, quem tá na ponta, não faz. Então, ok. A gente tem que estar ali para solucionar dores deles, não é as nossas. Não somos nós que somos os produtores, são eles. E é isso, assim, a gente sempre participa, pede muita participação. Para você ter uma ideia, Lucas, ano passado a gente fez uma releitura total do front-end do SS Crop. O SS Crop foi todo redesenhado, o front-end, pensando em novas tecnologias. Já era um produto de 4 anos e tal, e a gente já está na 3ª versão, e ano passado foi um ano bem corrido aqui por causa disso, porque a gente reescreveu todo o front-end dele, inclusive ele virou um app total. O único que é um app total, assim, do sistema, um ERP, é um app também. E nesse momento, assim, a gente foi muito batendo um papo com os clientes, que, né, dizer, olha, isso aqui já faz sentido, isso aqui não faz,
já que estamos com a mão na massa aqui de reescrever, vamos reescrever desse jeito. E até no lançamento, assim, a gente criou um grupo, para você ter ideia, a gente criou um grupo no WhatsApp que qualquer cliente podia entrar, e foi assim, disparando né, algumas informações, o que estava por vir, e aí já vinha aquela troca de ideias com o CS. Foi muito legal, assim, a filosofia do SS Crop é sempre estar muito próximo ao seu usuário, porque é dali que surgem as melhores ideias, sabe? Eu achei muito legal que você comentou um termo que é o front-end. E traduzindo pra galera que não entende, você poderia explicar o que é o front-end? Às vezes tem alguém que fala, o que seria? Fez o quê? Então, só pra traduzir pra nós aí. Como o SS Crop é um software web, um sistema web, como se fosse, sei lá, um sistema do banco, enfim, ele é dividido, não vou entrar em coisas muito técnicas aqui, mas nós temos o front-end, que é o que o usuário vê quando você acessa um site, quando você acessa o banco, quando você acessa o SS Crop. O que você está vendo é o front-end. E atrás nós temos o back-end, que é o motor, vamos dizer assim, né? É mais dividido do que isso, mas enfim, não vou entrar nessas camadas não. E o SS Crop foi todo refeito a parte do front-end, do visual, tanto que a gente contratou, nós temos na equipe UX, UI, foi feito todo um estudo, até mesmo assim, de colorimetria, enfim, foram várias coisas que foram estudadas para trazer uma coisa muito moderna, e foi feita uma repaginada total, inclusive identidade visual do site, os nossos sistemas internos aqui de gestão também internos, foi todo repaginado aí para nova cara do rapaz. Acho que eu elucidei um pouquinho mais agora, não. Obrigado. E é muito legal isso. Você comentou que você usa muito CX, né? Que seria o Customer Experience, que é aquela cuida do pós-vendas ou da retenção do cliente de casa, né? E eu sou um defensor assíduo de Revenue. Tanto que fiz recentemente uma palestra no podcast com um grande amigo da cultura, e cara quer falar de Revenue. Eu falei, cara, mas no lado ainda não tá bem aderente. Eu falei, mas é assim, é na insistência que chega. E eu vejo que você usa muito isso. Até parafraseando, né? Seria ali o marketing, o vendas e o pós-vendas bem integrado. Porque tem muita informação que tá no pós-vendas que não passa pro marketing e às vezes não ajuda a trazer novos clientes semelhantes a esse que tá há muito tempo, né? Como que é essa? Porque você falou muito do CX, tem uma vertical que cuida só lá em Luiz Eduardo, né? Como que é essa interação de escutar o seu cliente e como que a empresa absorve isso e melhora? Queria que você falasse um pouquinho mais desse ponto que é o CX em si. Esse é um dos pilares, né, do SS Crop. A gente tem muito essa filosofia de ouvir, né, que nem eu falei antes, ouvir o que o usuário está trazendo ali, porque dali saem muitas coisas. Então, primeiro, toda uma gestão, novamente, né? É preciso gerir também todos esses chamados. A gente tem, né, uma gestão muito completa de tudo que está acontecendo ali nas pessoas que estão na linha de frente atendendo o nosso usuário. Então, internamente, a gente tem uma ferramenta, né, uma parte ali do sistema administrativo, que é o registro de todos os chamados, cliente por cliente, que foi que atendeu. Então, a gente sabe quantas vezes o cliente chamou, quais foram os modos que ele está com dificuldade, qual é, né, um detalhamento daqueles chamados, foi resolvido ou não foi. Então, a partir disso, a gente analisa o que mais está pegando, quais são os modos, quais são as funções que mais estão demandando ali também o auxílio. Outra coisa que é primordial, ao menos na nossa visão, é que esse canal, ele tem que ser um canal muito fluido. O que eu quero dizer com isso? No SS Crop, na SS Crop aqui, a gente tem o cliente diretamente com o CS através do WhatsApp. Não é aquele negócio, abre um ticket, espera a boa vontade de alguém responder um dia. Imagina, sei lá, tá? No período de colheita a gente tem suporte, inclusive nos finais de semana, porque tá emitindo uma nota fiscal. O caminhão tá lá em cima da balança, deu um problema numa nota fiscal, não vai esperar até segunda-feira. A vida não para no agro. Então, a gente tem esse canal direto do produtor lá, do usuário, com o suporte técnico. E só para você ter uma noção assim do quanto a gente pega assim nessa questão do suporte, o nosso tempo médio de resposta na plataforma que a gente utiliza para integrar o WhatsApp, né, todos os atendentes da mesma plataforma, é abaixo de 1 minuto e meio. Então, quando um cliente dá um oi ali né, abre um oi no canal ali de suporte, até 1 minuto e meio depois alguém já vai responder. E é um atendimento humanizado. Não que eu não acredite numa IA para fazer um atendimento, mas no agro ainda a figura da pessoa, ela faz a diferença.
sabe? Então a gente ainda mantém, é meio da vanguarda ali, a gente mantém o suporte muito humanizado e é assim, atendeu, já tenta resolver e na nova versão nós fizemos uma outra coisa justamente para encurtar essa distância. Até esse dia eu fiz um vídeo, lancei ali no YouTube para os clientes, que na nova versão, até a versão anterior, todas as sugestões e relatos de bugs vinham para o CS, do CS havia uma filtragem e vinha para a mesa de desenvolvimento e aí voltava. Entenda que é um passo, é como se fosse um corretor no meio aqui, que é o pessoal do suporte técnico. Já funcionava super bem, é muito mais rápido do que a maioria da concorrência do pessoal faz. Na nova versão a gente lançou uma central de melhorias. O que é isso? O próprio usuário, no momento que ele tem uma sugestão, no momento que ele tem uma dúvida não que é aí no CS, mas quando ele tem um relato de bug ou uma sugestão, ele já tem uma areazinha dele lá que ele lança essa sugestão, bota todas as informações, prints, vídeos, seja o que ele quiser. Isso já cai diretamente na mesa de desenvolvimento. E aí, ali, esse dia daí a gente fez nos 67 primeiros dias, eu vou ver se eu lembro ainda desse número, mas nos 67 primeiros dias a gente teve quase 300 sugestões e relatos de bugs, a grande maioria de sugestões. E para você ter ideia das sugestões, que foram 160, acho que foi, das 160, 60% foi implementado, 56% foi implementado. Então, para você ter ideia, assim, do poder, o que eu quis transmitir para eles cara, isso aqui é feito a 4 mãos, é vocês e nós. E aí o tempo de resposta ali é menos de 2 dias, uma sugestão, ela já tem uma definição, é muito rápido se falando de software, que é uma das coisas que a gente mais, o setor comercial quando traz assim, quais são as principais reclamações que o lead que está vindo traz da ferramenta que ele usa atual? Grande maioria, além do produto, é o suporte demorado e tal. E aqui a gente vai numa contramão. Dá mais trabalho, é mais custoso. Se fosse tudo IA e qualquer coisa assim, talvez seria mais barato, mas a gente gosta disso, de estar muito próximo, entendendo e trazendo soluções rápidas, assim. Eu quis explorar esse tema porque não é comum. E não é só no agro, não. Quando a gente fala de tecnologia, esse processo de tive um problema, eu tive uma sugestão. Às vezes é nem problema. O cara fala, cara, se o botão tivesse aqui embaixo, seria melhor. Não é só para aquele usuário, seria melhor para todo mundo. Até chegar isso na mesa do desenvolvedor, para a linha do pod, se chegar essa questão. Você encurtar esse caminho, cara, foi genial, legal mesmo. Tem sido muito interessante, assim, e diariamente chegam várias sugestões que fazem muito sentido. Claro, algumas não têm, né, que nem eu te falei, a gente tem um público-alvo muito definido, então, como o sistema, a maioria dos clientes tem mais ou menos a mesma configuração, vamos dizer assim, a mesma cultura, trabalhando com o que se encaixa bem para um se encaixa para o outro e é isso, assim, a melhoria que um traz acaba afetando positivamente o outro também, tanto que raramente a gente tem, mas muito raro mesmo, sei lá, vamos botar 2, 3 vezes no ano, a gente tem alguma reclamação de cliente, isso aqui que vocês trouxeram não foi legal. Então, todas as implementações são feitas para melhoria realmente da plataforma, mas principalmente mantendo a principal característica dela, que é ser simples, ser fácil, ser objetiva, sabe? Esse é os 3 pilares aqui do sistema. Tem que ser fácil, tem que ser simples e tem que ser objetivo. Para você ter uma ideia, Lucas, o SS Crop, um software que tem clientes de 100, 150, 200 hectares, a cliente de 18 mil hectares, a parte financeira toda é gerida em 3 telas só. São 3 módulos apenas, gera toda a parte financeira. Então é muito pouco clique. Não tem esse negócio, sai daqui, vai cadastrar lá e puxa. Não. 2, 3 cliques ali, você já fez o lançamento. É muito rápido, porque a equipe do produtor é uma equipe reduzida. Se você tem um negócio muito burocrático, você precisa de muito mais gente. Não tem gente. E aí, onde que está o segredo? Exato. E essa parte de pós-vendas é crucial. É crucial. Porque você comentou, né? O pessoal vai falando e vai moldando o seu software. E outro ponto que eu achei interessante, você comentou isso no início, né? Trago agora novamente, que é essa visão de falar não. Porque o agro, eu sou um apaixonado pelo agro. Então, assim, quando você conhece agricultura, fala, cara, é maravilhoso. Aí você passa um negócio de uma coisa aqui, que está bem próximo, tem essa parte, você tá indo pra pia, você fala, cara, cana é sensacional. Aí você vai pro Mato Grosso e fala, mano, algodão é sensacional. Aí você vê um Nelore e fala, tá, mas pecuária também é legal. Aí quando você vai ver, você tem um Frankenstein, que faz um pouquinho de tudo e não faz nada de nada, né? E você é o melhor em nada, porque você faz um pouquinho de cada coisa. Essa sua visão de falar não foi crucial. E hoje você ainda faz isso muito, porque chega alguma
algumas coisas pra cara, acho que isso seria legal, mas vai descaracterizar. Ainda acontecem uns não no caminho, hein? Acontecem, não digo muitos, porque na verdade o nosso usuário, o nosso cliente, ele já é ciente que o sistema, né, que a filosofia da empresa e o sistema, ele é um sistema muito focado para aquele fim. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um controle de vacinação do gado. Não é o nosso core. Qual é a nossa filosofia nesse momento? Dizer, olha, a gente não faz, não é o nosso foco é X, mas existem tais e tais ferramentas que, inclusive, se eles quiserem fazer uma integração, o SS Crop é uma API, então você faz algum processo, aconteceu, né? Uma venda grande esses dias atrás, onde tem a parte da pecuária também e era importante, né? A gente tem clientes que têm pecuária, tem clientes... Pra você ter ideia, o tanto que o SS Crop ele se adapta, porque ele é muito moldável também, Lucas. Nós temos clientes que contratou, tem a parte da fazenda, mas ele também tem um investimento em imóveis, aluguel. Ele contratou um banco de dados separado só para gerir a parte financeira dos aluguéis dele, funciona super bem. Então, assim, não é um software engessado. A única coisa, assim, é que ele tem um modelo de gestão ali mais focado em grãos, que, a depender dos cadastros, você consegue moldar. Tipo, a atividade agrícola é aluguel, dá para fazer. Receita e despesa, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, tal, isso aí controla qualquer negócio, é muito parecido. Mas quando desvirtua demais, vem uma coisa que não faz sentido, ou que é de um outro negócio que não cabe, sim, a gente dá alguns não, sim. E é preciso, porque senão desvirtua, né? A gente não dá conta de tudo e desvirtua. E aí quando você insere uma função que não agrada a grande maioria, você começa a inchar aquilo que tá tão azeitadinho, assim, tá tão certinho, sabe? Exatamente. Eu tenho um quadro aqui que é 2D de prosa. E ele é válido para qualquer tipo de pessoa. Pode ser vivo ou não. Com quem você gostaria de sentar e ter 2 dedinhos de prosa para conversar de assuntos só você sabe? Pô, agora pegou, rapaz. De bate pronto, assim. Tem tanta gente boa nesse Brasilzão. Não tem aí, certo né? e errado também. Não tem certo e errado. Eu acho que qualquer pessoa que venha para trocar uma ideia e para trazer experiências, tanta gente de tecnologia, tanta gente do agro mesmo, bota a raiz lá, sabe? Se a gente olhar essa semana aqui que a gente teve, essa semana de integração, Lucas, como eu estava te falando, nós começamos a semana de integração da equipe com uma roda, fizemos uma roda para conversar, um brainstorm, e aí cada um veio trazendo uma visão do que no seu setor fazia diferença, o que poderia melhorar e tal. E aí teve um momento que eu falei para eles, disse, olha, imaginem que aqui no meio dessa roda existe um produtor rural. É para ele que a gente está fazendo isso, entendeu? Então, eu acho que eu seria injusto se eu elencasse apenas uma pessoa para um dedinho de prosa, sabe? Porque em cada ator que tá ao redor do produtor, a gente sempre tem isso em mente. O produtor tá no centro, a gente é uma parte ao redor, revendas é uma parte ao redor, máquinas é uma parte, banco é uma parte. Tá entendendo que todo mundo tá orbitando ali? E é isso. Se a gente pode conversar com vários atores desse ecossistema, com certeza, mesmo nós sendo uma empresa de software, a gente extrai coisas boas. Então eu peço desculpa de não eleger um. Nada, tá bom. Mas eu deixo a minha disponibilidade para conversar com quem quiser, porque todo bate-papo sai alguma coisa boa no final. E é legal que tem essa questão das conexões, né? Você comentou que lá em 1995, 96, você começou a desenvolver dentro do agro, com esse intuito, né, de ampliar aí as fronteiras de tecnologia e inovação no agro. E a gente corta pro Lucas nascendo em 95, praticamente 30 anos depois, a gente batendo um papo de algo que deu certo, né? Aquela sementinha que você plantou. Hoje tem um podcast que fala de tecnologia e inovação e você tá aqui e eu sou muito grato por tê-lo aqui também. Então, tenho minha dívida de gratidão com você e você faz parte disso aqui também, cara. Muito obrigado por ter iniciado seu texto de coleta atrás. Não, cara, eu que agradeço. É muito gratificante, assim. Claro, você vê uma startup, a SS Crop hoje já tá num patamar bem legal. A gente já passou por rodada de investimento também. Temos como sobrenome, por exemplo, a Boston Invest, que é o maior fundo de investimento da América Latina. Numa rodada de investimento que a gente fez no passado, eles entraram, tem aceleradora e tal, mas tudo isso, né, todas essas pessoas, né, enche a gente de certeza que a gente está no caminho certo, mas principalmente quando a gente recebe do nada ali no CS, principalmente ali um depoimento, ou, pô, isso aqui ficou muito legal, parabéns, isso é o que enche os nossos olhos, porque é para eles que a gente trabalha.
Claro, a gente trabalha para crescer, para todo mundo tem conta para pagar, todo mundo quer crescer também, mas quando você vê que um trabalho foi bem realizado e aquele que está lá na ponta está reconhecendo isso, né, aí eu falo que a gente chegou onde a gente queria chegar, e a gente tem chegado bem lá, viu? Tem vários depoimentos nos nossos canais aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem vários trechinhos assim de clientes mais variados possíveis, assim, trazendo a experiência deles. Esse é o que move aí a gente acordar 3, 4 horas da manhã muitas vezes aqui para tá trabalhando, sabe? Que legal, muito bacana mesmo. E vejo que você é uma pessoa que busca muito conhecimento, né? E eu gostaria que você desse uma sugestão, uma dica para quem está nos ouvindo, de livro ou um podcast, alguma coisa que você fala, cara, que me veio agora e eu acho que é legal compartilhar isso para que essa pessoa que está nos ouvindo tenha mais conhecimento. O que você indicaria para a galera que está nos ouvindo? Aqui, tá num canal aqui, só traz informação sobre tech, já é uma excelente, né? O próprio Agro Resenha também, né? Tem muita informação ali, mas existem inúmeros portais hoje em dia que trazem, né, muita muito eu acho que se eu puder dar um conselho é que, primeiro, principalmente a galera mais jovem ali que tá vindo, né, a gente discute, quem é um pouquinho mais antigo ali, a gente discute dos desafios dessa galera mais nova, de ter um foco, porque cresceram, agora estão crescendo numa era de muita coisa na sua frente e às vezes você nem sabe o que você quer. Então acho que você precisa primeiro ter esse discernimento do que você quer, procurar canais, não falta, diferentemente da minha época que eu não tinha opção, eu não tinha isso, então eu tinha que procurar nas coisas mais rasas possíveis, assim, uma apostila, época de apostila, e ler código em apostila, cara, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, mas era o que tinha para aquela época, entendeu? Então, hoje em dia, tá muito mais fácil. Agora, tem que ter aquele esforço, sabe? Tem que ter aquele foco, fazer uma boa gestão do seu tempo também, que é uma dificuldade. Hoje em dia, a gente é inundado de várias coisas, seja redes sociais e tal, ter um pouquinho de foco ali naquilo que você quer, saber deixar o WhatsApp de lado, saber deixar o Instagram de lado ali, um determinado momento, e ler, fazer cursos. Pô, hoje tem várias plataformas. Para você ter ideia, Lucas, eu comecei a desenvolver na linguagem do SS Crop, porque eu programava antes, a primeira linguagem lá era em Delphi, quem é programador aí sabe, muito, muito arcaico. Depois a gente partiu para o ASP.NET, e a última linguagem agora do SS Crop, eu comecei num curso da Udemy, um cursinho de 30 e poucos reais. Então, é isso, cara. Se você tem força de vontade e quer, as ferramentas estão aí. É buscar esses portais, ouvir, tá ali na hora do almoço, tá fazendo alguma coisa, bota um podcast para ouvir, tá, sabe? Todo mundo tem tempo, é só uma boa gestão ali que consegue sim se beneficiar. E força de vontade, né? Tem que ter o sangue no olho ali para chegar em algum lugar, senão não chega não. Bacana, Milton. Muito obrigado, cara. E nós estamos falando agora no dia 22 de abril, né? Provavelmente esse podcast vai ser lançado um pouquinho depois, mas eu gostaria de saber se vocês vão estar presentes na AgriShow, se tem alguma pretensão, ou também como que a gente encontra vocês na AgriShow. Esse ano a gente não vai participar de feira presencial, foi uma estratégia nossa, não porque feira não funcione, muito pelo contrário. Por exemplo, a Bahia Farm Show, que a gente participou durante 4, 5 anos, foi fantástico, tanto que uma grande não, mas uma porção considerável dos clientes da SS Crop são da região oeste da Bahia, da região do Mato Piba como um todo, né? E essa feira ajuda muito, e a AgriShow é a maior feira do país, né? Provavelmente a gente vai estar lá mais para olhar, para ver as novas tendências, mas como estratégia mesmo para 2025, a gente adotou uma estratégia mais do marketing digital, não muito o presencial, lá o local. Feira funciona super bem, mas é uma questão muito mais de estratégia mesmo, de equipe, de alocação de recursos, porque o marketing digital tem trazido muito bons resultados para a gente aqui, e a gente está investindo bastante nisso, então vamos focar. A gente tem muito essa característica de focar em uma coisa, não focar em 10 ao mesmo tempo e não fazer nada. Então, ok, tá dando certo, vamos ali, e talvez a gente vai estar lá mais para visitar, para ver novas tecnologias,
tecnologias e se manter antenado também com a concorrência, enfim. Eu não gosto nem dessa palavra de concorrência, porque eu acho que todo mundo se soma, sabe? O que um faz, o outro faz, e aí vai, vira um grande ecossistema, tem espaço para todo mundo. Sensacional. Então, se eu quero conversar com vocês, qual que é o site da SS Crop ou mídias sociais? Comentou que tá bem focado no marketing digital, como posso encontrar? O carro-chefe é o nosso site, né? O nosso portal é sscrop.com, não .com.br, .com. Tá? Pelo fato do SS Crop o nome ser um pouquinho diferente, não vai achar outro SS Crop, então digita lá no Google SS Crop Sistemas, ou SS Crop já vai aparecer. Mesma coisa no Instagram e também no LinkedIn, SS Crop, nós temos os nossos canais lá. É isso. E, respondendo a tua pergunta, se o nosso marketing funcionar, o marketing digital, provavelmente a gente vai encontrar o produtor. E aí fica até o desafio para o nosso setor de comunicação, né? Porque o trabalho é justamente a gente está trazendo conteúdo. A gente está muito nesse movimento de criar muito conteúdo também, que auxilia o produtor, não necessariamente só no objeto fim, que é software, mas tudo que, né, novamente, o produtor está no centro, então tudo que a gente puder auxiliar ele ali, com certeza em algum momento as redes sociais também vão achar ali ele, se ele estiver navegando. Mas quem quiser vir atrás, entra lá no nosso portal ou no nosso Instagram, deixa uma mensagem rapidinho, o pessoal do comercial já vai, né, o SDR ele já vai entrar em contato, marcar um bate-papo, e aí conhece sem nenhum compromisso, essa é a nossa filosofia, e vamos bater no papo, e a hora que dá, a gente aperta as mãos e começa uma parceria, assim que funciona. Muito bacana, e desafio você, amigo produtor, que está aí ouvindo, ir lá na SS Crop e falar, cara, eu vim do ADTech Podcast, então pra eu mostrar o impacto que a gente tem aqui na comunicação. Podemos fazer até um desafio online aqui, Lucas. Bora. Não pensamos nisso, não foi conversado isso aqui. A gente pode até fazer um cupom de desconto aí para quem vier através daqui. Tem um cupom de desconto lá de 10%, além das negociações. Fica aqui nosso compromisso. Quem vier através aqui do podcast já tem um descontinho também aqui na aquisição do sistema. E não foi nada combinado mesmo, não. Fiquei muito feliz. Não foi, não. Obrigado. Não foi, não. Bacana. Tá bom? E, cara, muito obrigado. Assim, foi um bate-papo muito enriquecedor. Sua jornada, sua trajetória, a própria SS Crop, o Nailton como pessoa. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, que é um ativo muito importante. Muito feliz quando as pessoas aceitam fazer parte desse projeto, né? E tudo que você precisar pode contar tanto com o Lucas como com o AgriTech Podcast. E deixo com você as palavras finais. Maravilha, Lucas. Eu que agradeço por mim e pela SS Crop. Obrigado por esse espaço. Obrigado por abrir, né, realmente um espaço para que outras pessoas, não só eu, mas outras pessoas também que têm essa história ligada ao agro, possa trazer essa experiência. E principalmente, né, eu gostaria que isso fosse uma sementinha para poder incentivar outras pessoas também a trazer a sua experiência, tudo, né, todo o seu know-how, que venha com humildade ali para o agro e em querer ouvir e trazer uma solução. Tudo que é feito dessa forma é super bem-vindo. Obrigado novamente pela oportunidade. Espero poder ter ajudado com a minha experiência. E me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato. O meu Instagram pessoal também está ali, Nailton Ficagna, é fácil de me encontrar, tá bom? Brigadão, tamo junto. Quando precisar, é só chamar. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final desse episódio. E na próxima sexta-feira tem mais um episódio muito legal aqui do AgriTech Podcast, comunicando tecnologia e inovação dentro e fora da porteira. Um grande abraço e até lá. O agro cresce com tecnologia e boas conexões. Se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe e faça parte dessa evolução. Esse conteúdo foi apresentado por Lucas Ordonha, com produção do Agro Resenha e edição do Sr. A.